Hoje, a gente vai mergulhar em uma das leis mais ousadas da saúde pública brasileira, a reforma psiquiátrica. Uma lei que prometeu uma verdadeira revolução no cuidado com a saúde mental aqui no país, trocando o isolamento pela liberdade. Mas o que acontece quando uma ideia tão potente assim encontra a dura realidade do dia a dia? Para a gente começar, eu quero deixar essa pergunta no ar, porque ela está no coração de toda a filosofia da reforma. E se, em vez de isolar as pessoas em sofrimento psíquico, a cura, o cuidado, pudesse acontecer em comunidade, em liberdade? Foi essa provocação que mudou tudo. Então, para a gente entender o tamanho dessa virada, primeiro a gente precisa dar uma olhada no modelo que existia antes. Foi uma mudança de chave, sabe? Uma forma completamente nova de pensar o tratamento em saúde mental. Olha, a diferença é da água para o vinho. De um lado, você tinha o modelo manicomial, que era totalmente focado na exclusão, no isolamento, em olhar só para a doença. Do outro, nasce a proposta do cuidado em liberdade, ou seja, reinserção social, foco na pessoa, no indivíduo, e um tratamento feito na comunidade. É uma transição muito clara do aprisionamento para a autonomia. E a lei que oficializou tudo isso é a Lei 10.216, de 2001. O objetivo dela era muito claro: tirar o tratamento de dentro dos muros das instituições e trazer para o centro da vida em sociedade. A prioridade máxima passou a ser a reinserção social. Vamos entender um pouco melhor como essa promessa foi construída. A teoria por trás desse novo modelo ela é super progressista e profundamente humana. É importante dizer que a reforma não surgiu do nada, né? Ela é filha de um movimento muito maior. Primeiro, veio a Constituição de 88, que cravou que a saúde é um direito de todo mundo. Logo depois, as leis que criaram o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. A reforma psiquiátrica se apoiou justamente nesses pilares. O primeiro pilar é a universalidade. E para a saúde mental, isso foi um verdadeiro divisor de águas. Significava que o cuidado, que antes era restrito e muitas vezes desumano dentro dos manicômios, agora deveria ser para todo mundo, sem exceção. Depois vem a equidade. E aqui o ponto-chave é entender que não se trata de tratar todo mundo igual, mas sim de dar mais a quem precisa mais. É reconhecer que pessoas diferentes, especialmente populações mais vulneráveis, têm necessidades diferentes e precisam de abordagens mais sensíveis e eficazes. E por fim, a integralidade, um conceito que é, assim, fundamental. A ideia aqui é que o cuidado precisa ser completo. Não é só olhar para um diagnóstico no papel, é olhar para a pessoa como um todo, um ser biopsicossocial que tem uma história, uma vida, um contexto. É um cuidado que conecta tudo. Então, a promessa da reforma era basicamente essa: um jeito completamente novo de cuidar, baseado na dignidade e nos direitos humanos. Uma visão poderosa, cheia de esperança. Mas, como a gente vai ver agora, colocar isso em prática se mostrou algo muito, mas muito mais complexo. Pois é, e é aqui que a nossa análise dá uma virada. Vamos explorar agora o abismo gigantesco que existe entre a promessa da lei e o que acontece de verdade no dia a dia dos serviços de saúde. Os desafios são enormes. A gente tem um subfinanciamento que já virou crônico, e isso leva a uma precarização de tudo, da infraestrutura, do próprio cuidado. Com isso, os profissionais ficam sobrecarregados e, o que é gravíssimo, a rede de atenção psicossocial, a REPS, não consegue funcionar de forma integrada. Uma coisa vai puxando a outra. O subfinanciamento, gente, é a raiz de muitos desses problemas. Sem dinheiro suficiente, o sistema inteiro fica comprometido. É como tentar construir uma casa sólida, mas só com metade dos tijolos necessários. O resultado é uma estrutura que está sempre frágil, sempre aquém da demanda real. E uma consequência direta disso, filas de espera que duram meses. Para quem está em sofrimento psíquico, esperar tanto tempo para um atendimento pode significar que um quadro que era tratável no início se agrave muito. A demora no acesso, por si só, já é um fator de adoecimento. E quando os diferentes serviços da rede não conversam entre si, sabe o que acontece? A pessoa se perde no sistema. Ela vai num lugar, é encaminhada para outro, mas o caminho se quebra no meio. Essa falta de comunicação causa a interrupção do tratamento e deixa quem mais precisa de apoio totalmente à deriva. Agora, vamos falar de como essas falhas todas do sistema se traduzem em um custo humano, um custo bem real e tangível que afeta tanto quem busca o cuidado quanto quem oferece esse cuidado.
É uma via de mão dupla. De um lado, os pacientes lidam com tratamentos interrompidos, um cuidado que muitas vezes vira só burocracia e uma sensação de não pertencer a lugar nenhum. Do outro lado, os profissionais de saúde enfrentam exaustão, burnout, condições de trabalho péssimas, o que, claro, gera altíssimos índices de ansiedade e depressão entre eles mesmos. E essa citação resume perfeitamente esse ciclo vicioso. Ela nos força a fazer uma pergunta muito difícil. Como é que a gente pode esperar um acolhimento humano de qualidade de um profissional que está, ele mesmo, exausto e adoecido pelas próprias condições de trabalho? Fica complicado, né? Diante de todo esse cenário, com tantos avanços e tantos desafios, a grande questão que fica é sobre o futuro. Para onde vai a reforma psiquiátrica a partir de agora? A gente pode pensar na reforma como se fosse uma ponte inacabada. A fundação, o projeto, é brilhante, uma lei super progressista com princípios humanitários. Mas a construção foi marcada por problemas graves como a falta de dinheiro e a fragmentação dos serviços. E hoje, atravessar essa ponte é um risco, tanto para os pacientes quanto para os profissionais, que precisam lidar com um sistema que ainda está incompleto. E a gente termina com essa reflexão. A questão central, talvez, não seja mais se a ideia da reforma é boa. Isso a gente já sabe que é. A pergunta agora é: como nós, como sociedade, podemos finalmente terminar de construir essa ponte para conseguir conectar o sonho de um cuidado digno com a realidade da saúde mental no Brasil?